que envolve o capítulo 14, a partir da leitura do versículo 12. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e a sua fazenda e foram. Então, veio muito trabalho, e enquanto Abrão, o hebreu, ele habitava junto dos cavadeiros de Mamre, o Amorreu, irmão de Escol e irmão de Aner. Eles eram confederados de Abrão. Ouvindo, pois, Abrão, que o seu irmão estava preso, armou seus criados na frente de sua casa 318 e os perseguiu a verdade. E dirigiu-se contra eles de noite, ele e seus criados, e os feriu e os perseguiu até o bar que fica à esquerda de Damasco. Então não a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e também as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu ao encontro, depois que voltou de Berim a Pedor Laomer e aos reis que estavam com ele no vale de Sabré, que é o vale do rio. Bom, nós fizemos uma abordagem mais geral sobre esse movimento, identificando o conflito de interesses ainda como uma expressão natural da demanda do ser humano pelo poder conquistado ainda pela força. E diante dessa força, muitas vezes expressa como violência, nós encontramos o grande desafio das duras experiências da guerra como uma necessidade do planeta, um componente que expressa a nossa idade espiritual, uma vez que o mal dessa ordem ainda faz parte da lei de destruição como uma expressão necessária, que é o que o livro do Espírito coloca. À medida que nós crescemos o entendimento, aí sim a guerra deixará de ser um componente necessário aos processos de mudança da natureza humana ou dessa condição de conflito da humanidade. Bom, a guerra, que foi a primeira parte do capítulo 14, será novamente representada aqui como uma condição necessária. Nós podemos dizer que Abraão também lançou mão da guerra para ferir, vejam bem, de que forma? No 15, e dividiu-se contra eles de noite, eles e os criados, e os feriu, e os perseguiu, até o bar que fica à esquerda de Damasco. Então vejam bem, Abraão, dentro do seu movimento, ele recebe a informação, que foi a informação vinda através de um que conseguiu escapar do jugo e do aprisionamento. Essa mensagem chega e para implementar o socorro envolvia também uma disposição e uma exposição pessoal de todo um grupo de pessoas, criados, nascidos em sua casa. Aqui que nós comentamos que 318 homens armados para a época seria um exército. Então ele foi preparado, ele foi realmente com uma intenção clara. Eu vou com o objetivo de libertar Ló. E Ló, com o foco primordial da atenção e da ação de Abrão, envolvia toda uma série de elementos que ele coloca, toda a sua fazenda. Ele quebra, ele deve ver pouco. As mulheres e o povo. Então nós podemos ver as mulheres e o povo. Por quê? Numa guerra, em geral, os homens, vamos colocar assim, os homens e as mulheres, possivelmente já teriam morrido por confronto inicial. Mas elas foram lançadas em uma condição de escravização. E o povo também extremamente submetido. Então, vejam bem, ele poderia se preocupar apenas com Ló e a sua família.
ele agregou o benefício a todos aqueles que estavam numa condição adversa, aprisionada. Mulheres e o povo. Tem que fazer uma pergunta. Por que as mulheres estão de forma assim, distinta dos homens? Tem homens aqui? Não, do povo. As mulheres, elas estão destacadas. Ela está mulher do povo. Porque ela é mulher do povo. Ah, tá. Então vamos colocar assim. Essas mulheres poderiam ser vistas aqui como mulheres que estão sem família, tá? Mulheres que, ou viúvas, tá? Mulheres que não têm família. Vocês lembram no livro Paulo Estevam? Qual que era a condição da Abigail quando ela não tinha família? Quando ela ficou sem pai e sem irmão? Ela ficou uma mulher sozinha, não ficou? Qual era o destino dela? O que ia acontecer para ela? Você diz poucas fragilidades do meio, do mundo. Ela estava perdida na vida. Completamente perdida na vida. Estudando, né? Foi o estudo de quinta-feira da manhã, né? Estudando como era a condição da mulher. A mulher era vista como um corpo, tá? Um corpo. Então, nos contratos de casamento, o que acontecia? O marido, aquele que se engraçava de marido, pagava o dote, e a mulher, na verdade, era adquirida pelo marido. Não tinha uma celebração, uma cerimônia, mas sim apenas uma profissão, na qual a família da noiva levava a noiva para o marido, o seu pai tinha recebido por ela o valor lá que era o que o marido colocou. Então, que quando se estuda o adultério, o que se apresenta é o seguinte, que o adultério só existia naquela mulher. Porque a mulher, uma vez que era propriedade do homem, como um objeto, que ele pagava 50 ciclos, ele pagava 50 ciclos para adquirir uma mulher. Então, se ele tivesse um dia, ele quisesse ter 40, não tinha o menor problema. Ele podia adquirir quantas ele tivesse recursos para manter e adquirir. Então, isso para o homem ter a poligamia masculina era tida como natural. Era um processo natural. Agora, a mulher, uma vez que a mulher era o corpo e que era propriedade do senhor para o marido, ela não poderia ter o direito de eleger uma outra condição, um outro relacionamento, porque essa atitude sim seria vista como um adultério. Por isso que a gente vê, falando do adultério, está em relação à mulher, e não em relação ao homem. O homem, dos nossos padrões, ele seria adulto na poligamia, né? Nós colocaríamos nos dias de hoje, o adultério dele estaria na poligamia, mas a poligamia ali era instituída como uma condição natural. Então, as mulheres, aqui nós colocamos essas mulheres todas. Vocês lembram da leitura da semana passada, quando nós falamos, acho que foi a gente discípulos da gastronomia, que viu uma viúva com uma criança se arrastando. E aí, o que aconteceu? Como ele estava perto de uma aldeia de trabalhadores, ele ficou constrangido de dar o braço para a mulher, era da história, porque o que eles iam falar, né? Então, onde ele seria identificado, um homem que engravidou uma nova e fazendo um gesto dessa obra, quer dizer, envolvendo com uma mulher. Que na verdade, essa mulher sem família, sem registro, a mulher está desqualificada, é desqualificada, porque não tem mais família. Então seria o caso, vamos colocar, é como se fosse a escolha da escolha. Seria a escolha da escolha. No entanto, Abraão não é boa relação. Lá atrás, nós observamos uma postura dele em plano de compaixão total, pelo desvalido. Quando a gente fala da liderança da humanidade de Abraão, não deixou ninguém atrás daqueles que estavam. Faraó comprou. Poder ser interpretado como era uma propriedade dos feitos dos homens. Só que aqui,
eu estou imaginando, aqui não está escrito isso não, mas estou imaginando que possivelmente essas mulheres, num combate anterior, foram aquelas cujos maridos, os proprietários foram mortos. Porque quem estava em Sodoma, não foi todo mundo preso, não morreram em Sodoma. E sobraram o quê? Sobrou o povo, não vai mulher ali, tem famílias, né? Tem famílias e maridos. Vocês lembram do sono que aconteceu? Abigail, o que aconteceu? A família a adotou. Ela foi adotada por uma família. Então, quer dizer, não é uma forma, você vê que a misericórdia aconteceu em favor dela, que ela foi adotada e foi conduzida para a intimidade do lar. Então, vocês veem a qualidade e o merecimento dela nesse contexto. Porque o que tinha dela? Ela não tinha futuro mais, tinha mais pai dos irmãos e não tinha. Nem visão, era a prostituição mesmo. Prostituição mesmo, a gente não vai colocar a prostituição em todos os. Mesmo. Acabou. O que aconteceu com os seguros, quando perdeu a posição. O que aconteceu? Ainda conseguiu ser escravo no lugar melhor, né? Porque, na verdade, ela ficou no serviço. Mas o escravo ali naquela condição, pensa bem, de uma pessoa que está numa posição social de destaque, que cura estava numa posição social excelente. Não era da alta moda, né? Cura era da alta moda. Cura morreu na moda. Eu que pediu para que ela negasse, né? Então. Naquela época aí era descendente. Não comprava, machava. Se a mulher era bonita, olha o que o Abraão falou para a mulher dele. Aqui é no capítulo é o 12, do versículo 11. Quando se aproximaram do Egito, quase vão entrar, se acalar com uma mulher. Ora, quem fez que essa mulher formosa aparência. E os egípcios, quando subirem, vão dizer, é a mulher dele, e me matarão, deixando escondido. Então mataram os homens, essa mulher era bonita, mas não, aí por isso que ele propõe um pacto com ela, então você não fala com meu marido. Você não fala com minha esposa, não fala que eu sou seu marido, porque aí a morte é eterna. Mas se eu for seu irmão, aí que tá. Aí compra. E aí a Abraão interrompeu por isso que a fazenda dele prosperou, né? Ele é bonito, ele é mais tranquilo. Então eles foram e aí o que aconteceu? Eles foram, foi tratado com um cunhado, um familiar. E aí ele teve todas uma família, de um irmão, de um familiar, porque ela não era uma mulher, porque senão ela caiu numa posição dessa mulher qualquer. Né? Então ela seria tratada de forma diferente. É impressionante a qualificação, né, que a mulher. Você vê que não tinha alma, não. Nós passamos a alma com você. Eu me chamou a atenção, mulheres e o povo, essa distinção. Nós passamos a alma e não exatamente, isso que eu penso que mulher. A mulher não era muito modificada, era a força de trabalho. Ah, tá, sem dúvida. Aí por isso que é a escravidão, né? A escravidão. E era força de trabalho em todos os aspectos. Porque na música era força de trabalho também. Então, quer dizer, na força de trabalho dos serviços domésticos, como também na arte. Porque as roupas eram feitas, né? As roupas eram feitas, as casas eram limpas, né? A comida. Então, muitos trabalhos, a gente sempre observa, estava lá fazendo pastéis, estava sempre fazendo alguma coisa. Então, quer dizer, força de trabalho. Olha, se nós observarmos hoje, não vou fazer nenhuma apologia ao feminino, mas se nós observarmos a sociedade atual, a mulher que faz um esforço
para se equiparar a um homem na mesma função, vocês vão olhar aqui, na hora da proposta de trabalho, não é igual. O salário não é igual, pode ter a mesma qualificação. Um ou outro que consegue se destacar e conseguir esse reconhecimento. Mas é para que se colocam mais mulher que mulher mais barata. E só que tem que a mulher ainda faz jornada tripla, né? Faz a jornada tripla. Porque faz a jornada de trabalho, agora ela tem que ter qualificação. Então ela faz a jornada de reciclagem do trabalho. E faz o trabalho doméstico da escrava de casa. Né? Então vamos colocar assim. Então jornada tripla descansou. E ele fica achando que nós estamos arrasando, né? Mas na verdade é um preço enorme. Mas está arrasando agora de Deus. Não, eu estou falando nesse sentido aqui. Houve um processo, mas dentro dessa medida aí, há um preço muito alto. E hoje ainda há diferenciação em componentes bem diferenciados, né? Aqui, nós olhamos com toda a naturalidade. Vou dar um exemplo. Uma mulher dirige no ônibus. Caminhão então não é triste. Caminhão até triste. É triste. Caminhão de táxi. De noite. Táxi de noite. Não, estou voltando a dizer, não funciona. Aí ele falou, não, tem muita disposição, mas ele não pensa. Não pensa? É verdade. Como que tem coragem? Outra, coitado. Né? Coitado. Então, quer dizer, algumas funções, ele está o seguinte, está igualando. Agora, nós temos que observar, é o seguinte, os direitos, eu não posso falar isso muito, não, porque eu acho que tem uma parte de direito que é igual ao direito e não é. Então, deixa claro aqui que eu ainda acho que não tem mais direito que mulher, tá? Então, eu acho que a mulher tem que aprender a ser mais bondosa que o homem é. Pois é. Então nós vamos colocar já que essa questão, vamos colocar aqui, retratação do nosso assunto. Já que a questão é essa, se a mulher está assumindo um papel de lei, que é o processo natural, isso tem acontecido. Ele tem acontecido. O dom de lei, autoridade de lei. Não de lei desde a condução dos aspectos da vida. Então vamos colocar aqui pai, aquele lugar de pai, dentro da posição psicológica. Está faltando pai. Está faltando pai. Aqui, então vou colocar mulher e vou colocar aqui mãe. Mas dentro disso nós tínhamos que ser afetuosa, carinhosa, envolvente da alcool. Mas o que acontece? O homem sai de casa, né? Não fica em casa, não ajuda, então fica para aquele papel. Quando não está em casa, nada para ele, né? Aí o papai chega, ele exerce a autoridade dele ou no chicote, dentro da surra, ou, ao contrário, dentro de uma condição totalmente inglesada, para trabalhar todo dia na coisa. Então, a lei não é vivida de forma genuína, como expressão de autoridade. Autoridade que coloca o quê? Limite. Isso pode, isso não pode. Então a mãe acaba absorvendo essa condição. E especialmente tendo autoridade. Hoje a mãe acabou também então fica uma perda, uma dificuldade. Agora, também é do momento. Vocês conhecem alguém que é filho sem pai? Vamos colocar aqui na sociedade? Vocês têm conhecimento de alguém que é filho sem pai? Vários. E filho sem mãe? Poucos. Estatisticamente. Filho sem mãe são poucos, mas filho sem pai são muitos. Então nós observamos dentro desse contexto social que nós vivemos. A mãe acaba tendo esse papel delegador dos maridos, como elemento. E eles falam até isso quando eles estudam a condição das famílias da comunidade. Que as mães são os elementos mantenedores da família. Ainda que seja uma condição totalmente precária, dificílima, mas a mãe como referência. Se a mãe sai do contexto, as consequências são mais graves.
Porque a mãe acabou ocupando um pouco desse lugar aqui de autoridade do pai. Mas isso também não é bom, tá? Porque os papéis existem para serem vividos, cumpridos. E dentro da estrutura do ser, o importante é ser pai e ser mãe. E cada um cumprindo o seu papel. Um envolvendo a fé, na construção, e não na inversão, né? Agora, se for investido, não seja mesmo, totalmente investido. E se for investido em casa com o pai. Você procura ser a mãe. Dentro desse combinado, desse fato, de lugares diferentes. Você conhece um caso assim. A mulher sai a trabalhar, o pai fica em casa, ele preocupa com a alimentação, porque as famílias que são assim. E é aquela alimentação saudável, que investiu para a casa, e aquilo. Mas existem os papéis. O importante é que isso exista. Que eles saibam com quem contar. Esses papéis interessantes, cada um sabe qual é o seu papel. Não adianta estar na lei do homem fazer isso, o homem faz isso, que a mulher faz assim, porque o homem é igual à mulher, a Constituição da mulher, os direitos são iguais. Os direitos podem ser iguais. Mas homem e mulher não são iguais. Veja só, qual é o homem que gostaria de casar com uma mulher que é igual ao homem? Qual a mulher gostaria de casar com um homem igual ao outro? Não é? Ou ter um relacionamento. Então, nós estamos nos esquecendo da lei natural, que é a lei divina. Então, cada homem, cada mulher, sabe o que é da sua natureza. E o que a gente não pode fugir disso. Entendeu? Fugir disso. Eu tenho visto muita mulher fugindo da sua condição natural e muito homem fugindo da sua condição natural. E existe muita preocupação, nós devemos preocupar com isso. Nós temos que seguir que a nossa consciência diz que é a consciência da sabedoria da lei de Deus, que é a lei natural. Quem criou homem, criou mulher, cada um sabe da sua natureza. Mas ele tem medida de Deus, que melhores que na troca de papel, ele não, por exemplo, é o homem que caiu para a mulher caiu. Mas ele, naturalmente, se destacou naquele papel, e melhor ele também ligar e fazer uma coisa em casa, que isso seja na casa. Né? Ela deu um pouco de papel, ele deu um pouco de papel. Então, foi bom colocar dentro que foi colocado, a gente concentrar de novo aqui os olhos em mim. Eles estão sentados, que é importante, né? Para a gente pegar no alinhamento e nos testar. Dentro dessa colocação feita, né? É muito importante avaliar o seguinte. Lá atrás, nas origens, André Luiz falou que nós recebemos um teor de força, né? E feminino e masculino. Lá atrás, quando nós fomos criados, nós recebemos um teor de força. Então, hoje estamos mulher, hoje estamos homem. Mas podemos mudar de posicionamento, encarnarmos numa outra vida, em posição como mulher ou como homem. Então, mas permanece na nossa essência um teor de força que fala dessa direção. Nós vamos feminina ou masculina, tá? Feminina, que é o espelhinho de vento, né? Se a gente lembrar que é o espelho de vento, que é o feminino. Então, cada um tem uma fala, né? Tem que estar ligado com o quê? Com a estética, com a beleza. Então, tem toda uma mensagem aí do que seria esperado do feminino. E aqui no caso, né? A proteção, né? E a ânsia. Não é isso? Exatamente. A ânsia e o escudo. Então, como posição que é, quem vai carregando, quem estabelece a defesa, a luta, a criatividade, a capacidade de imitação. Aqui nós já temos uma série de características que retratam, desde o processo neurológico, desse arquétipo, desse modelo construído, características que são. Só que, em termos de papéis que foi colocado, que haja uma vivência dentro de um plano de naturalidade, mas imaginemos o seguinte: presidente da República, tá? Hoje, está
todos esses processos que são atividades ou características que demandam uma ação mais masculina, que ela não perca de vista a sua moldura feminina. Então nós temos líderes que são mais firmes, são mulheres, tá? Que conseguem ser mais duras do que os homens, tá? Então o que está acontecendo? Não é uma liderança feminina. Então, o momento do crescimento da evolução, quando as mulheres liderarem, será melhor. Por enquanto, ainda não. Porque as mulheres ainda estão querendo fazer de uma imposição, uma colocação pessoal dentro de um contexto mais bruto que o masculino. Sem utilizar esses planos de compreensão, tolerância e compaixão. Então, para poder impor respeito a calma com o irmão. E abre mão do teor disposto feminino que seria da natureza. Então é uma autoviolência muito grande. E aí nós observamos uma série de, vamos colocar assim, posicionamentos na vida diferentes daqueles que seriam os posicionamentos naturais do processo. Que é isso que nós levantou anteriormente. É isso que eu estou querendo assim, realmente. Não, comentar a ideia de coisa na vida, porque essa ideia é importante de estar em educação terceira. O homem hoje gosta de cozinhar. Antes, cozinhar era uma coisa só de mulher. Mas, o jeito que o homem cozinha, certamente tem um toque masculino. Tá? É isso que nós temos que falar. Aquilo que é da natureza de cada qual. Porque quando nós saímos fora da nossa natureza, que surgem os grandes desafios e as distorções de atuação. Então, vamos colocar assim, no passado, as mulheres tinham uma posição ativa em algumas culturas. As valquírias, por exemplo. Qual era o papel delas? Elas conheciam a arte da cura. Qual era o papel delas? Elas eram agora, chegavam, iam para o campo de batalha e elas faziam uma avaliação de quem era possível resgatar. E elas recolhiam os guerreiros que estavam feridos e promoviam o cuidado e assistência para esses feridos. Que profissão é essa? Enfermeira. Não é enfermeira? Então nós observamos que uma série de posicionamentos são cuidados, não sabe, tem a paciência, sai da costura lá, né? Na linha costura, costurou lá os ferimentos, né? E ter todo um atendimento. E conhecer o que? As ervas, para poder edificar de forma adequada. Então, essas valquírias que conheciam as ervas, mas já foram quais pessoas que conheciam as ervas e o segredo da vida e da morte. Quem foi? Era as bruxas, né? As bruxas nada mais do que essas pessoas que tinham conhecimentos que eram tidos como vampiras, mas conhecimentos que vêm da ancestralidade feminina, dessa trajetória que a gente que nós fomos adquirindo ao longo das nossas mais diversas experiências. E eles chamam de decência. Olha, gente, é assim de um dia. Uma ideia, uma criança, e ela está vendo, e quem esse é o meu caso, outro minha filha de 12 anos fala para mim, eu não tenho pai no mundo ainda, então eu vou separar, e eu sou essa mulher que dirige caminhão, dirige ônibus, dirige trator, e olha, esse trator, mal para minha cadeira dele, e ela falou isso aí. E eu pensei, isso tudo nessa condição assim, de imaginar. Como é que eu vou expor minha filha assim, né? Com a minha filha no contexto normal? Mas as crianças de hoje, ninguém faz papel, que essa mulher é assim, brincando, é isso, aquilo, nessa questão da autoridade, a gente está se perdendo. Até para poder passar e alguém com uma naturalidade, às vezes,
Seria mais fácil, né? Então vamos falar assim, ela é dividida, não é? Então vamos ficar dentro da dividida, tá? Dentro do tanto nós estamos falando do preço pago, que não é barato, é um preço alto. Então, diante do contexto, e que é real, que nós estamos falando real. Real, e aí o seu exemplo está para nós, que não está longe, não está aqui. Está aqui o desafio da vivência. Só que, então está voltando para ele. Está voltando para ele, e aí não é só o físico, mas psicologicamente falando, animando, então, efetivamente falando. Então nós vivemos essa realidade. Irmão X, numa lição que eu preparei para nós hoje, eu vou falar o final dela. Vou falar o final dela para vocês mesmos. Tá? Ele vira para a gente e fala que é o nosso desafio da atualidade. A história fala o seguinte, que são 4 anjos que foram mandados para a Terra com uma grande lição que era trabalhar a dinamização dos trabalhos na atualidade do mundo. A lição número 6, cujo título é Questão Moderna. Tá? Então é uma questão moderna. Seu exemplo é testemunho, e é uma realidade. Então dentro disso, nós teríamos em quaisquer pontos ou conteúdos, desafios que seria conduzido da melhor forma. E para conduzir da melhor forma, o anjo trabalha com o ideal. E esse anjo, que era o dirigente do trabalho, propôs o seguinte: defender a simplicidade, a pureza da doutrina renovadora, não acolher com inovações que não lhe passam compatíveis com a essência, não discute do joio comprido, nem mentira com a verdade. Sois enviados a servir. Então nós estamos aqui enviados a servir. E cada um deles, ao final, relata o que foi encontrou 20 meses depois, 2 anos e meio depois. E a gente está aqui, passar pela terra, não é fácil, não está fácil. Cada um encontrou desafios. E eles falam dos desafios. Um encontrou paixão pela fortuna terrestre. Nós não estamos preocupando com dinheiro. O outro encontrou o orgulho de raça, pessoas misturadas. O outro encontrou religiosos fanáticos que só aceitavam a interpretação dos campeões do prisma. E o outro diz o seguinte: nós que vendemos Jesus, mas em meio a entidades menos envolvidas, cuja visão não vai além das vantagens e gratificações da vida material. Todo mundo envolvido no interesse próprio. Essa é a realidade da questão atual. Então, todos chegaram desorientados. O mentor, uma deles dizia para ele, escutou o depoimento e ele fala que o trabalho é um trabalho urgente. Nós estamos em posições de atendimento urgente. Nós não estamos mal desses recursos porque a situação é emergencial. E é por isso que nós assumimos tantos papéis e tantos posicionamentos. E vejam bem, ainda fala, a evangelização é empresa de amor, como reclamar virtudes alheias, sem ajudar a levantá-las. E aí ele explica, qual o médico que poderia lançar mão de uma desculpa se não atendeu o necessitado porque ele estava doente? 12 anos. 12 anos. Tá? 12 anos. Precisa de quê? De definição. Ainda. Precisa de definição. Se eu for o pai e a mãe, eu tenho que ser. Eu ocupo esse papel. Mas como toda acreditada é a sua alma, eu sou ocupo disso. Então, se você não sabe, sou eu que sabia. Deixar as coisas claras, tá? Não sei qual é a sua condição. Mas se fosse nenhuma, você tiver estação pesada, você poder falar um ar. Quer dizer, era daquela pessoa que está sem possibilidade de ação, de ser esperada no posicionamento, só. Os pais são diferentes. Se não é a mãe, é a avó, o avô, não importa, eles não ocupam. Se for alguém a quem você delegou, porque trabalha 3 horários,
não importa. A autoridade, definida como uma necessidade de limite, ela foi delegada a alguém. Você ele fala o seguinte, olha, na minha audiência você tem que respeitar a essa pessoa. A vida é delegada. Porque senão, e é isso que nós temos observado, uma inversão muito grande, e isso é fácil, isso é fácil, eu vou falar aqui. Mas viver existiu, desafios enormes. Por quê? Os espíritos de 12 anos, essa história que era um dragão, né, que abriam os porões do inconsciente para revelar as tendências. Eles citaram no livro de André Luiz, que eram os dragões. Com nós não acontece, gente, está acontecendo. Então nós temos que observar essa demanda, esse padrão de exigência, essa cobrança, muito cego. E aquela história, aproveita enquanto a mão cai na mão, você leva, para os poderes, você fala assim, não, aqui quem manda sou eu. Vai sim. Vai, porque a questão é essa, porque às vezes eu fico muito tempo da disposição da psicologia moderna, da pedagogia moderna, mas nós temos que dizer a partir da visão do espírito. Na hora de acordar e mostrar tudo que é, nós já temos uma chance de ser alguma coisa diferente. Aí, quer dizer, pai físico você pode não ter, não, mas é pai. Por quê? O que você deveria ao pai do passado? Seu protetor? Seu protetor? Ser quem define as normas éticas da casa? Não é? O pai que definia. Aqui em casa é assim. Antes era o pai que definia por conta do trabalho, a hora do almoço, a hora do jantar. Então a rotina da casa era toda construída a partir da demanda do pai, não é assim? Então vamos ver, tudo aquilo que seria esperado desse papel operacional do pai, isso está acontecendo. Tem horário, tem ética, tem definição, tá? Então, você pensa nisso, é um ferramenta, né? Diga. Tem uma árvore na Pará de Minas, está meia-meia, 18, Pará de Minas. Rua Pará de Minas, 6618. É de alguém daqui? Rua Maioria. Maioria. 6618, né? Só um minuto, Mariana. Na verdade, esse posicionamento de homens e mulheres no planejamento reencarnatório divino, que são esses vários cercados administrativos, não são negócios, são atribuições e características bem específicas para trabalhar o desenvolvimento e a evolução do espírito, onde cada um conhece as disposições diferentes, e aí você faz esse contexto para trabalhar o próprio desenvolvimento, contribuindo para a evolução e concretização da evolução. E nós nos desmandos e na rebeldia da verdade é que queremos ser fugidos desses papéis e acaba gerando esses transtornos que a sociedade está vivendo, que são filhos, de uma geral, que é a origem do curso, né? E esse desmando, esse sofrimento que são vivenciados hoje. E aí o que está acontecendo? Nós não estamos sabendo ensinar, vamos colocar assim, nós não estamos sabendo ensinar o respeito. Nós não estamos ensinando o respeito, o reconhecimento pela trajetória, pela sabedoria de vida, de experiência. Na novela que terminou essa antiga, teve uma coisa que me chamou muito a atenção. Vocês devem ter visto, o último capítulo de novela que eu acho que existe, né? Então eu vou comentar e prestar atenção, né? Então o último capítulo da novela teve uma cena, acho que foi o último, que a avó lá, que era vamos colocar uma piada de verdade, né? Ela chega e conta a condição de todo o segredo da vida dela toda e fica todo mundo de boca aberta. Na hora que alguém fez um esboço de comentário, ela diz assim, não estou aqui para ser julgada. Ela não desceu do lugar dela. O lugar dela é uma conquista. Tá? Então, não estou aqui para ser julgada. E ficou na dela. Na hora que ela achou que era, e ela
idosos já tinham que ser respeitados sim. Nós vamos respeito na cor. Então nós observamos que é de cultura isso, né? E lá foi daquele jeito, né? Foi respeitado. Então nós não estamos sabendo desenvolver esse movimento de respeito. Porque as adolescentes hoje, meninas do carro, no geral, eles são muito substitutivos. Para nós, vamos com pai, eu não tenho. É tão sutil para adquirir aquilo que eles querem. Sutil? Não tem nada de sutilidade. Nada de eleição. Eleição. Ou gato, maravilhosa, e não, assim, então eles, porque eles só sabem, eles são cagados, né? Cagados para colocar o dedo na ferida. Porque você já está vulnerável, tentando fazer tudo. Você já está vulnerável, tentando fazer tudo. Eles não estão fazendo tudo, não é? É isso. Então é uma forma, gente, me ajuda aqui. Me ajuda aqui. Então, a história é essa. A velocidade que faz parte do movimento. Então, é um desafio. Agora, qual é o papel do espiritismo? Por que nós estamos falando disso? O que o espiritismo veio fazer aqui? O que ele veio fazer? A gente tão pesado que eu falei que veio trabalhar dentro aqui que nós começamos a fazer a direção. Não! É mesmo? Então, você lembra? E nós falamos que como que nós vamos sair da violência, não é? Como que nós vamos sair da violência? Que aí, a proposta de Joana de Anjos foi esses três movimentos: compreensão, tolerância e compaixão. Lembra disso? Aí que eu falei assim, uma 10 elegeu tolerância, tá vendo? Aí falei, qual é a legenda? Ou a trilogia? Não quis falar. E ninguém pesquisou, né? Pesquisou? E aí, qual que é a trilogia? Qual que é a trilogia? De Kardec. Não, mas qual que foi a trilogia proposta por ele? Gente, alguém vai inventar. Pelo menos um, né? É brilhante de hoje, né? Eu tenho que ter um dos cachorros já que veio caminhando. Então, mas eu vou contar para vocês aqui direitinho, tá? Bacana, né? Então, é essa história mesmo. E a proposta do Espiritismo, gente, é educar, tá? A proposta do Espiritismo tem a ver com o processo de educação. Então, nós poderíamos buscar dentro do nosso desafio de vida. O que é educação? Educação é vida. Mas educação também é preparo para a vida. Perfeito. Educação é vida, educação é preparo para a vida, é a mola mestra da felicidade humana. Então, à medida que nós trabalhamos a autoeducação, nós estamos nos encaminhando para uma vida plena e infinita, uma vida feliz. Então, a criança, ela passou no processo educacional a não ser apenas um mini adulto, mas um ser em formação. E nós podemos falar de forma diferente. A criança passou a ser vista um ser espiritual, cujo potencial está tão formado que demanda, a partir da análise, toda uma retirada dos seus potenciais para que se manifeste na vida. E nós atuaríamos como catalisadores desse movimento natural, estimulando, ok?
oferecer condições para que ela manifeste esse trabalho, esses valores, aliás, que são fundamentais. E aqui, olha o que é colocado. A desarmonia dos cônjuges no lar criou o desajuste infantil e o descontrole social vitalizou a delinquência juvenil. Atual? Super atual. E a gente precisa observar que cada coisa que faz, eu imaginei que eu ia ver uma coisa dessa. E nós temos visto muitas coisas difíceis. Então, qual seria, a partir desse painel, o processo profundo da educação? Salvar, educar, salvar. Então é algo muito além. Ele dá condições para que o indivíduo se posicione no processo de formação, de renovação íntima, de mudança de valores. É muito profundo. E aí o que acontece? Kardec era o quê? Era um professor, era um educador excelente. E ele aprendeu com Pestalozzi. Com Pestalozzi ele aprendeu trabalho, solidariedade, e perseverança. Tá? Aqui a gente busca irmão Chico, que eu adoro, que eu falei um monte de vezes, mas sempre eu vou com o amor para ensinar, aprende a repetir. Perseverança. Porque coisa cansativa, né? Repetir. Eu falei 1000 vezes, mas tem que repetir. Então, o amor para ensinar, aprende a repetir. Perseverança. Então, é isso. Essa era a temática de Pestalozzi. Porque ele acreditava que ensino sem essas premissas não consideraria, não alcançaria o êxito. E a obra de valor real só aconteceria mediante esse tripé. Conhecendo isso, a gente Kardec substituiu no trabalho, que é o trabalho que tem êxito no sacerdócio, e aqui nós vamos falar do sacerdócio com cada um agente da Boa Nova, como o quinto apóstolo, tá? Cada um de nós, como esse quinto apóstolo, onde quer que sejamos, como agente servidor dessa Boa Nova. Nós estamos trabalhando na divulgação e na multiplicação das mãos, das bocas, que conhecem o Evangelho. Então, ele substitui perseverança, que é fundamental, mas pela palavra tolerância. Tá certo? Então, essa aqui é você vê como que há esse livro Crestomatia da Imortalidade, de autores Crestomatia da Imortalidade. Tá difícil, né? Crestomatia, mas eu estou lembrando, tá? Instrução útil. Instrução útil da imortalidade, tá? Instrução útil da imortalidade. Autores diversos. E o autor dessa mensagem é Lídio Vasconcelos, que foi um agrônomo, um espírita nascido na Paraíba, e que depois foi para Curitiba e lá fez um trabalho muito intenso, a divulgação doutrinária e do plano espiritual através do Givaldo, deu essa mensagem, retomando a importância do papel educacional e trabalhando essa trajetória feita por Kardec como uma condição importantíssima. Então ele termina falando o seguinte, que educação é alimento da vida. Olha só, educação é alimento da vida. E espiritismo é vida. Tá? Espiritismo é vida. É vida vivida.
história no dia a dia. Não é só de poder colecionar palavras, apontamentos e ficarmos na posição daqueles. Todos que os anjos deram o retorno, só preocupam em ganhar dinheiro, os outros são fanáticos, só analisam a partir do prisma próprio, né? Essa agenda dos 4 ambientes onde eles caem, outros só estão envolvidos com interesse negativo no retorno que podem de poder, outros estão fechados dentro de um plano de orgulho tamanho que não conseguem abrir para que outros também compartilhem. E de espiritismo na vida, nós então entendemos que é o seguinte: nós estamos aqui com essa doutrina eminentemente educativa. E se nós buscássemos o auxílio do alto para nos dar alguma mensagem sobre como nos portarmos diante dos desafios de convívio na intimidade das nossas espíritas, é fácil, a gente não. Mas se nós não temos dificuldade, nós não convivemos. E nós encontramos pessoas com esses 4 perfis que foram colocados aqui pelos 4 anjos, nessa heterogeneidade que é um grupo maior. Então a colocação é o seguinte, que foi o que o mentor disse para os 4 emissários. Afirmamos, pois, sem receio, espiritismo e educação são partes essenciais de um mesmo todo, na sementeira do amor integral. Então nós temos de nos educar. Sim, nós temos de nos educar. Se nós não nos educarmos, nós não vamos conseguir realizar o nosso trabalho. Porque o que acontece? Somos chamados a desenvolver a sementeira e a colheita do Evangelho, onde a sementeira e a colheita do Evangelho se encontram. Nós vamos ter que trabalhar aqui. A gente fala, se eu pudesse ir para um lugar onde as pessoas compreendessem, falassem a mesma língua, existisse uma sintonia perfeita. Então a sementeira é aqui e onde nós estivemos e com quem nós estivemos. Em verdade, pouco poder contra a escuridão do materialismo. Olha só, nesse história contra o materialismo, pouco poder contra. Quando a escuridão do materialismo animaliza as criaturas. Estejamos, porém, convencidos de que, onde este ou aquele grupo humano demonstre sinceridade e boa consciência, qualquer serviço por Jesus e em nome de Jesus será sempre, gente, melhor do que nada. Melhor do que nada. Vamos lembrar o nome aqui, né? Nós falamos que o treino espírita não trabalha diferente. Tem dúvida, né? É o potencial, né? O potencial em cada qual, aquilo que é lançado, que vai germinar no tempo próprio, e vai virar fruto para ser alimento do outro daqui muito tempo. Mas vamos guardar isso aqui, será sempre melhor do que nada. Então, os emissários chegaram censurando todo mundo, são fanáticos, só pensam em dinheiro, são orgulhosos, estão só buscando interesse próprio. Qual foi a visão do homem? Melhor do que nada. Melhor do que nada, estão fazendo alguma coisa. E na semana passada, quando nós começamos, né, o efeito das emissões mentais sobre a água, sobre o arroz, sobre os nutrientes, o que é negativo desestrutura. O que é positivo harmoniza. E o diferente faz nada. Tá? Então, nós todos pensar, não vamos chamar de negativo, tá? Vamos falar de negativo. Negativo e positivo, tá? E aquilo é diferente. Não tem nada que nós não chamamos de diferente, né? Um aluno diferente, não tem prazer. Você precisa de um aluno diferente, está aí na lista, você não faz nada.
acredito que nós temos positivo, hein? É o negativo. Né? Tipo assim, o que eu vou fazer para poder mobilizar ou trazer indivíduos para ficar do meu lado? E muitas vezes eles ficam nesse polo, quando sensibilidade de forma efetiva, acaba sendo um grande colaborador. Então, mesmo aqueles que muitas lideranças negativas, quando conscientes do alcance da situação, se transformam em lideranças altamente positivas, porque já conquistaram o poder, a força de congregação, a força atrativa, o magnetismo, exatamente, né? Saldanha. E nós comentamos semana passada também, foi de libertação, né? Sobre isso, eu estava contando, que eu entendendo da história de Saldanha, né? Como é que foi que nós terreno, eu vou esperar assim. Estava ali na magnetização no sentido, foi tocado numa assistência a pessoas que eram vinculadas, espíritos que eram vinculados a ele, e depois o Bruno vira e fala assim, olha, eu estou feliz que hoje nós somos amigos, né? Nada melhor do que uma amizade sincera, então agora é minha vez de pedir. Tinha jeito de Saldanha falar não? Tinha jeito? Não. Primeiro porque ele já estava tocado. Ele estava tocado pela sinceridade de tudo que foi promovido. O Guto não fez um teatro, não. Ele agiu de forma fraterna, autêntica, e mobilizou tudo. Foi por isso que ele conseguiu o resultado. Porque se ele estivesse só tentando fazer isso do jeito próprio, ele não teria alcançado o que ele alcançou. Foi porque ele conseguiu falar com o juiz, ele conseguiu falar de eu superior para eu superior. Olha só, fica atento. Né? Vocês lembram, né? Como foi lindo organizado. Mas a tolerância todo o tempo do programa. E agora, depois você vê, né? Como que Saldanha deve existir hoje? Não, vale a pena isso. Vale a pena, porque o início dele é muito pesado, né? Então, assim, vamos superar o início dele que é pesado e não achar que o início também é pesado. Eu digo, não, o início, né? Mas é o início, né? O início é pesado, não precisa pegar isso. Um número maior, até que a projeção do ponderário ali é difícil passar com ele, né? Então, quer dizer, parece que a gente consegue vencer o primeiro obstáculo, depois pode ser uma técnica, né? Pode ser, hoje que eu estou tentando isso. Mas depois a gente conseguir... Eu vou mostrar que depois também à noite nós temos que clarear, é isso, ó. Então aí nós estamos observando mensagens que estão lançadas. Porque a gente passando de libertação em isso, depois fica assim. Uma coisa assim, de uma beleza, de uma sublimidade imensa, né? Mas onde que eu estava? Aqui. Como é que trabalha diferente? Como será que a vida trabalha diferente? Impacto. Dois sofrimentos. Diferente não é sofrimento. Tem muita tensão. Pouca. Caramba, tem que comprar a vida como tira da indiferença, né? Como tirar a pergunta mais difícil? Como tirar um indiferente desse estado de alma? É isso que está querendo? Como tirar? Com certeza. Com certeza. Quem sabe são os pecados capitais? Qual? Agora, às vezes ele é diferente em alguns. Eu acho. Assim, talvez o diferente tenha chegado, talvez, tá? Não sei. Talvez ele tenha chegado nessa condição em função de um dos pecados capitais. Mas não observação. Eu não ouvi você falar sobre isso. E até a gente tem que observar que tem diferença na relação contigo.
porque Está vendo aí o aluno. Chega na aula de matemática, ele é diferente. Ele não de matemática. Mas chega na aula de português, ele é péssimo. Então, como diferente é procurar o valor que ele privilegia e trabalhar. a canalizar a necessidade, então, né? Eu tenho que voltar. Então, gente, quem seria o indiferente total? Algumas colocações. Seria o deprimido? Seria uma pessoa com deficiências de relacionamento, até com esgotamentos mentais? Seria quem esse indiferente? Nós poderíamos dizer que existem pessoas, sim, que optam pelo caminho da indiferença. Indiferença em relação à própria vida e o fluxo da vida. Algumas chegam a um ponto de adoecimento tal que nós poderíamos até levantar uma hipótese de que poderiam desenvolver quadros de autismo. Autismo total. Elas se mergulham em si mesmas, vivem um mundo próprio, alheia, totalmente diferentes aos estímulos externos. Então a indiferença seria uma indiferença em relação à vida, seria um pouco mais amplo. Esse indiferente afetado, vamos falar assim, esse seletivo, esse somos nós somos assim. Nós somos assim. Tem coisa que eu falo, nossa, o Senhor é misericórdia, não quando eu ouvi, não é? Mas eu vou fazer quando eu grau elevado de diferença, mas ele não é totalmente diferente. Mas aqui, gente, nós não estamos falando nada de realidade, nós estamos falando de desafio da vida, tá? Porque é difícil lidar com um aluno que é didático. Nós chamamos para nós de didático. O que é mais fácil? Você lidar com uma pessoa que você não sabe o que ela está pensando. Ela não esboça nada. Você não sabe se você está agradando, se você está incomodando, você não sabe nada. É aquela coisa, né? Aquela bunda paralítica, né? Aquela bunda paralítica dentro de você tem que ver isso. Não adianta fazer para o nosso costume, está tudo do mesmo jeito. Então, é um relacionamento difícil. É a questão que nós estamos falando, é disso. O quanto é difícil lidar com o diferente. Para ele, tem um depoimento, só que nem que você está colocando. Tem um depoimento de uma médica, uma evangelizadora, que ela deu para a gente, no de evangelização, de uma experiência dela. Ela é mais antiga, mas eu conhecida, inclusive, mesmo. Ela tinha uma criança que participava do grupo dela, quando ela visitou, e que ela, dentro desse fato aí, ela via como dentro dessa forma totalmente diferente, ela não sabia o que fazer para essa criança. Num determinado dia, essa criança achou uma bala perdida e foi e se encarnou em processo juntando com o que ela tinha, que na verdade que ela, essa pessoa considerava como nada. Né? E da algum tempo depois, se manifesta numa reunião mediúnica, agradecendo muito a ela que aquela aula ali dentro que definitivamente que ela tinha como a casa que não estava aprendendo nada, e aquilo foi fundamental para ele ser atingido e receber uma nova oportunidade no plano espiritual. Então, o indiferente pode ser diferente aos nossos olhos, só está sendo diferente para aquela pessoa que é. Então, nós podemos defender o que foi dito do que a gente discutiu, que nós, em todos os instantes, em todos os momentos, lidamos com relatividade conceito, com também uma gradação de expressão. Em tudo, nós podemos dizer que são aspectos pessoais, mas nós estamos aqui tentando canalizar aspectos de maior profundidade como um grande desafio. E sim, espíritos indiferentes em relação à própria vida. Espíritos indiferentes. Tá? Então, é algo muito além. Tá? Em espírito, nós recebemos as mensagens, mas, mesmo em espírito, nós podemos negligenciar aquilo que nos é oferecido.
Se assim não fosse, não teríamos. Se desgostar do distanciamento de Deus, ao pior das nossas trevas. E nós temos visto isso. Tá? Indiferentes à autoridade do Pai, que aqui Pai maior, e a lei como ordem. Então existem facetas. Eles podem ser, mas eles podem se fazer diferente por opção, distanciando o seu tempo de reajuste frente à própria vida. Então é assim. Agora, lidar com pessoas que optam por esse caminho é muito difícil. Muito difícil. É isso que nós estamos dizendo. E nós podemos deparar em algum momento da vida com pessoas que optaram por esse caminho. Quando eu trabalho com gente que teve o modo de ver que não, mas era o tempo que eu fiz do novo, nós estávamos tendo evidência que o novo é repetir. Aquela história, não pode mexer, é isso? Aquela história, parte pela vida, e ninguém dá notícia. No entanto, esse indivíduo, para si próprio, ele está elegendo um caminho que não é o melhor. Pode até gerar situações consolidadas na sua estrutura profunda. Eu primeiro sou desinteresse matemático porque é difícil. Depois eu desinteresse do português porque também é difícil. E vou desinteressando. Vou ficando indiferente a tudo. Então, quer dizer, eu deixo facilitar, deixo de conviver e vou ficando indiferente. Adoecimento, que é um quadro depressivo, isolacionista, sem dúvida. Mas é algo talvez muito mais profundo e pode optar por um encasulamento tamanho em si mesmo, que pode até chegar num ponto de orientação. Fechado no circuito fechado. Fechado em si mesmo, circuito fechado. E aí pega a consciência, nós estamos falando como a diferença adquirida muitas vezes a preguiça de implementar um esforço no trabalho, na produção de primeiro, pode ser influenciador. Era isso que nós queríamos. Eu agora não vou dar palavra nesse sentido. Tudo isso como Marta e Maria, Marta recebeu Jesus, mas ela ficou diferente totalmente da conversa. Ela ficou distraída. Poderia ser ela foi não, o indiferente, ele não está nem aí. O indiferente não está nem aí. Marta estava ali, estava atendendo Jesus super bem, tratando Jesus bem demais, só achando que o que ela fazia era mais importante. É a questão da priorização de cada qual. Eu acho que é mais importante lavar a louça do que sentar e assistir a novela junto com a minha família. Então a questão é que move todo um ponto, porque isso é diferença. E aí nós temos que reconsiderar os valores. Isso é uma tolerância. Tanto uma tolerância, eu vou defender uma tanto tolerância, então, nem lava a mão. É nem lembrar que era a hora de lavar a mão. Nem garantir que era a hora de lavar a mão. Porque quem lavou a mão foi o Senhor. E onde que lava a mão? Que é quem olha e faz. Então, relações da vida. Todos os estímulos externos que poderiam ser elementos para tocar, tá? É a regra, né? Então, gente, aqui nós temos depoimentos práticos da experiência como educadora diante de um aluno diferente. Então, os práticos, quem vive isso no dia a dia, acaba ativando em si mesmo sentimentos de culpa. Então, ele ativa culpa em relação
aqueles que estão envolvidos na sua sensibilização, professores e os próprios pais. E a colocação que ela trouxe o seguinte: já fizemos de tudo e não conseguimos trazê-los para um atendimento. Agora, o que acontece? Pode ser mais que uma diferença parcial do nosso programa, algo mais estrutural. E era essa diferença doentia a essa que nós estávamos nos referindo. E para essas, por vezes, realmente só uma dor violenta para poder despertar o indivíduo. Então, imaginemos, essa pessoa que teve todo um laboratório favorável, pais generosos, atenciosos, professores dedicados, todo um contexto, e não conseguiu sair de si mesmo. Qual poderia ser um novo plano reencarnatório para esse indivíduo que permanece fechado em si mesmo? Não precisa ter nada, gente. Dificuldades para poder ganhar o pão de cada dia. Para ganhar o pão de cada dia. Porque aí ativa o interesse pelo mínimo necessário à sua própria sobrevivência. Tipo assim, se ele recebe tudo, ele nem avalia o quanto ele está recebendo, né? Então, um circuito novo, para que possa, mediante dor, aí sim, dor e sofrimento, acordar aspectos que, na verdade, estão embutidos, estão tornados, porque o espírito em si, ele sabe muito bem. O espírito em si sabe muito bem que Deus é Pai, que a evolução é lei, tá certo? Mas opta por fazer de conta que não acredita nisso. Tá? Então, gente, são muitos os desafios. E aqui, na verdade, nós queríamos trabalhar desde que nós falamos em relação ao saneamento dos planos de violência da vida. Falamos da compreensão alguma coisa, a gente fechar essa tônica que é um movimento social. Trabalho é movimento e vida. Sem trabalho, não existe construção. Se o trabalho produz a riqueza, a construção da paz só mediante uma movimentação plena, onde é trabalho a construção de paz. Nós estamos tendo saída de alimento. A solidariedade. Solidariedade seria uma expressão da compaixão, tá certo? Sentir com o outro, sair de nós mesmos e perceber aspectos do outro para que nós saibamos mobilizar recursos, mesmo naqueles ambientes que nos parecem totalmente inóspitos. Terreno, você fala assim, não, daqui não sai nada, não adianta fazer porque não vai sair nada. No entanto, se ativado pela energia do amor profundo, do amor fraterno, nós podemos lançar sementes que lá na frente, no tempo oportuno, virão um efeito. São sementes. Trabalhar com sementes. Lança semente, acreditando que aí também é uma semente. Se no seu tempo, então nós precisamos perceber e valorizar esses movimentos. Solidariedade. Sentir com o outro. E perceber que o outro ele está no seu tempo, nas experiências que lhe são próprias. E não adianta querer que o outro pense como nós pensamos, esteja no nosso tempo de demanda X ou Y. Somos seres diferentes. Respeito. Abraão respeitou a condição de Ló. Julgou Ló? Não julgou. Quando Ló estava em apuros, ele foi resgatar Ló. Manteve a ligação de irmão. E aí ele beneficiou a muitos. E é isso que acontece. Mesmo aqueles que não fazem parte do nosso ambiente estreito de relacionamento, não fazem dos nossos familiares, quando nós ativamos um movimento de crescimento, nós acabamos por sensibilizar um grupo maior e podemos retirar da escravidão muitos elementos a partir de um transformamento pessoal. Então o compromisso não está restrito ao seu grupo, ao seu grupo familiar.
mas aqueles que estão ligados às mulheres e ao povo. Aqueles que acabam recolhendo, de alguma forma, as migalhas que são lançadas, e os benefícios que são utilizados como alimento e que podem, sem dúvida, tirá-los da escravidão, dos erros, dos danos, das dificuldades. Uma professora extremamente envolvida e feliz com aquilo que faz, certamente terá mais chance de sensibilizar o diferente do que uma que vai lá simplesmente sobre o seu trabalho. Na irradiação. Tá? Pode até não colher os frutos, que é excelente, né? Ela não vai colher os frutos. Mas ela pode, realmente no futuro, experiências de pessoas que têm limitações mentais. E aí eles falam o seguinte, qual é o depoimento desses espíritos que tiveram essas experiências? Que eles vieram para trabalhar a inteligência, não vieram para trabalhar a produtividade, não vieram trabalhar nada disso. Vieram trabalhar o quê? Sentir o amor, a vibração do amor. Sair da parte do intelectualismo para poder sentir, viver a afetividade. Então, tocados profundamente pela afetividade. Então, nós observamos que solidariedade é isso, sentir conosco. E o nosso grande elemento seria a tolerância. E veja bem, Emmanuel, ao abordar esse tema, no capítulo 25 do livro Pensamento e Vida, ele começa o seguinte: vive a tolerância na base de todo o progresso efetivo. Se espiritismo é vida, se espiritismo, se educação é vida, se espiritismo é um encaminhamento para a vida, se é salvação, é progresso, nós teríamos, na base do progresso, a tolerância. Mas o que é a tolerância? Ainda colocar o seguinte, né? As peças de qualquer máquina suportam-se umas às outras para que surja esta ou aquela produção de benefícios determinados. Somos peças, integrantes desse grande quebra-cabeça da vida. E cada um se montando. O outro para que o conceito da vida aconteça de forma harmônica. Além disso, nós poderíamos dizer com ele que não é um conceito de superfície, que é o que ele diz. É reflexo vivo da compreensão. Olha só, dizem como que a receita da liberdade da violência está embaixo compreendido, porque são conceitos que estão interligados. Aquilo que foi colocado como compreensão por Joana de Ângeles é a tolerância proposta por Kardec. Vejam bem, é reflexo vivo da compreensão, porque a compreensão ela está na ideia, né? A compreensão ela é a ideia. Eu compreendo o que você diz. Você fica comigo. Mas a tolerância não, é o reflexo vivo. É na manifestação, então tem que ser tolerante mesmo. Como eu sou tolerante? Eu brinquei aqui com vocês, né? A tolerância se faz nesse momento. Quando eu quero falar, e o outro também quer falar. Alguém tem que ceder, né? Não tem que ceder? Claro, então, eu sou tolerante. Eu tenho que compreender que existe, né? Uma condição interna muito grande e que essa reunião tem esse objetivo. Mobilizar em nós reflexões, nós temos que refletir para perceber em que eu posso mudar, já que o meu objetivo de estar aqui é sair daqui com elementos que me auxiliam a melhorar. Não é só usar palavras bonitas e ficar tentando manipulatar o corpo. É trazer esses conteúdos para a minha intimidade, para que esses conteúdos me auxiliem a ser melhor. Vocês têm essa questão do coração, aí quando ele vai morrer empolgado, é para salvar o nosso,
se a gente visualizar a coisa, quando sai de Deus e volta para Deus, né? Então, e a gente, na verdade, esse bacalhau aí, são aquelas virtudes que nós trabalhamos e que ainda tem pontos no meu braço para ser trabalhado, e aí que a gente faz nessa salvação que usa todos os fundamentos da ciência para trabalhar esses pontos necessários. E vejam bem, elementos que serão trabalhados na sombra, tá? Elementos que serão trabalhados na sombra da noite, que são feridos na sombra. Quando Jó, dentro dentro da baleia, Jonas dentro da baleia, estava na escuridão, ele estava na noite, quando ele fez todo um trabalho de mergulho profundo em si mesmo. O exército foi um encontro daquilo que havia de mais dentro da escuridão. Onde eu estou escuridade? Onde eu me encontro escuridade? Onde eu preciso trabalhar de forma efetiva para me libertar? Então nós temos aqui o grande desafio da vida, sair da escravidão. Sair da escravidão, nos libertarmos. E a tolerância, ela como reflexo vivo da redenção, é ainda fonte que plasma. Olha só, olha o que a tolerância plasma. Tolerância, esperança, paciência, perdão com o esquecimento de todo mal. Esperança, a tolerância base. Aí você fala assim, não, um menino diferente, não, um dia ele vai despertar. Um dia ele vai despertar. Ao invés de cultivar a culpa, fala assim, um dia ele vai despertar. Em algum ponto não existe algo nele que é contra de interesse. Deve ter alguma coisa. Todo mundo tem alguma coisa que gosta. Então, ele trabalha a esperança. Mas entregar a Deus fazendo aquilo que eu posso. Não, mas também acreditando, que eu não fiz tudo, gente. Acreditar que eu não fiz tudo, né? Porque a gente já fez tudo. Alguma coisa eu não fiz ainda. Alguma coisa eu não fiz ainda. Né? Então, porque eu não fiz tudo disso, não, né? Era possível. Nós não fizemos tudo. Isso é fé. Vou só terminar. Paciência. Porque diante dos desafios da vida, o que acontece? Uma inquietude interna tamanha que gera uma instabilidade, que tira a nossa paz. Então a tolerância, ela também é um elemento que assegura a nossa paz interior. Quando nós realmente mantemos a nossa estabilidade. E vejam bem a última colocação, o perdão com o esquecimento de todo mal. Sempre buscando a luz. O mal só é realmente mal para quem o pratica. Compreendendo-nos sempre, nós vamos encontrar o finalzinho da proposta. Tolerar é refletir o entendimento fraterno e o perdão será sempre profilaxia segura, garantindo onde estiver saúde, paz, renovação e segurança. Então, Emmanuel falou. Questão moderna, Estante da Vida, capítulo 6, questão moderna. Então nós vamos fazer a nossa prece de encerramento.